Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. O encontro de hoje eu vou falar sobre cargos não assistenciais, cargos administrativos, mas cargos intra-hospitalar. Eu fiz um material com vários cargos, e aí, baseado nesse material, que é um PDF, eu fiz uma aula, joguei na IA, a IA fez uma aula. Então, quando você vê o número na frente e o nome do cargo, é porque é a ordem do material, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, e aí deixa eu até explicar o porquê eu fiz esse material. Muitas pessoas me procuram, até alguns conhecidos, querendo sair da assistência. E quando eu falo assim, tá, mas você quer ir para onde? Eles desconhecem o mundo que tem fora da assistência, né? Então, assim, existe um mundo, né, fora do hospital, e é assistencial, dentro do hospital, mas fora da assistência. E aí eu fiz esse material para começar a elucidar e mostrar mais sobre isso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Ó, então vamos lá. Então, o hospital oculto, né, que faz uma alusão a tudo que tem dentro do hospital, mas muitas vezes nós da enfermagem, a gente só acaba vendo a assistência, esquece que tem várias áreas não assistenciais dentro do hospital, né? Quando você fala de hospital, para gente que já trabalhou, né, eu trabalhei 12 anos dentro de um hospital, você entende que sim, tem ali uma boa parte, não só da enfermagem, mas do hospital que cuida da assistência. Mas tem uma ramificação gigante de outros cargos, que é o que eu vou falar aqui nesse material. Então, nesse material, que é o PDF, ficou um pouco desfocado aqui, mas é baseado nessas 15 departamentos. Ele dividiu aqui, né? De novo, estou usando uma IA que fez esse material. Ele dividiu em 3 blocos, né? De solução, objetivo e desafio. Achei bem bacana o raciocínio da IA para fazer isso. Então, o ecossistema integrado, né? E aí, é, aqui tinha 3 pilares do hospital, aqui ele colocou um ecossistema de 4 pilares da operação hospitalar: excelência e segurança, suporte corporativo, fluxo e acesso, inteligência e governança. E quando nós colocamos na excelência e segurança, tem os cargos, né? Controle de infecção, o famoso CCIH, né? Que agora é o é o IRAS, né? Que é o que antigamente falava Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, agora fala infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então mudou essa nomenclatura: qualidade de segurança, práticas assistenciais, alta confiabilidade e educação continuada. Se você for ver, tá quase uma linha do tempo, porque lá antigamente tinha mais controle de infecção, aí foi criando mais demandas, mais serviços, né? Porque o controle de infecção tem toda a parte epidemiológica, a parte de DNC, né, doença não notificação compulsória, a parte de vigilância, de cuidados de infecções hospitalares e toda a parte ali de protocolos, de rotina de manejo de surto e tudo mais. A qualidade tem 2 ramificações, né? Tem a parte também de quem cuida do gerenciamento de risco, mas também tem a parte das acreditações, dos protocolos, das auditorias. E aí, as práticas assistenciais, depois da qualidade começou a ter as práticas assistenciais, que também começou a cuidar dos protocolos, de padronizações, e tudo mais. E aí, por último, criou-se esse setor, né, de alta confiabilidade, que é um sistema que gerencia a segurança do paciente como um todo. Então, normalmente, o guarda-chuva da alta confiabilidade está treinamento, qualidade, SCH e práticas assistenciais, tudo junto. E educação continuada. Então, assim, você está lá no hospital, está na assistência, e você fala assim, tá bom, Obed, de fato tem esses setores aqui, como que eu posso ficar mais próximo? Como que eu posso ser visto por esses setores? Um bom conselho que eu dou para todo mundo é começar a participar de comissões. Então, o controle de infecção tem comissão, a educação continuada participa de algumas comissões. Tem alguns grupos, né, que nem você pode participar de um grupo de higiene das mãos, está atrelado ao controle de infecção. Então, eu recomendo muito que você comece a participar de comissões, de grupos, de evento, tudo relacionado aos setores, porque você vai começar a ser mais conhecido. Só para você ter uma ideia que essas áreas, nós podemos chegar nela, mesmo sem experiência e sem pós, eu vou contar 2 histórias. A primeira é uma amiga querida que ela trabalhava no pronto-socorro, ela viu um evento adverso e ela resolveu investigar o evento adverso, fez toda a análise e tudo e mandou para a qualidade. A gestão da qualidade gostou tanto do trabalho dela que, quando teve um processo seletivo interno, pediu para ela se inscrever. Ela se inscreveu e entrou. Desse processo interno, dessa cargo dentro do hospital, ela foi vista para um outro hospital e também foi contratada por outro e foi para o hospital maior. Então, ela
apenas teve a proatividade de querer ver o caso e mostrar nem só mostrar o trabalho, mas também aprender com aquilo. Eu fui auxiliar administrativo, na verdade eu fui assistente administrativo 1, assistente administrativo 2 e trainee do controle de infecção. Uma vez que eu me formei como enfermeiro, eu já estava lá dentro eu fui promovido. Então a gente precisa começar a entender isso. Alguns cargos administrativos está muito correlacionado com quem está próximo ali, com algumas atividades. E a gente precisa entender isso até para não perder a oportunidade de fazer essas coisas. Na maioria desses cargos que eu vou mostrar aqui, 80%, vamos dizer assim, é cargo de segunda a sexta. E 40% a 30% tem a possibilidade de trabalhar híbrido ou até mesmo remoto, porque eu tenho uns colegas que trabalham. Então, a gente precisa começar a entender isso. Será que no seu dia a dia você não poderia ter mais possibilidade de participar de uma construção de um protocolo, de um treinamento? Normalmente, no hospital, a educação continuada não tem tantos braços assim. E aí eles pedem ajuda para alguns especialistas, para alguém do hospital para ajudar em algumas coisas. Então, será que você não está, talvez, deixando alguma oportunidade? Será que você até já não foi convidado para entrar na entregação do hospital para fazer um treinamento específico da sua área e você acabou deixando passar? Então pensa nisso. E aí, quando fala aqui o motor da qualidade, né? Então, a alta confiabilidade está em volta dela tudo o que eu acabei de falar, né? O controle de infecção, práticas assistenciais, educação continuada e a qualidade. E aí, fluxo, né? Então, o famoso NIR, né? Núcleo Interno de Regulação, ou em alguns lugares fala plantão controlador, né? E também o gerenciamento de leitos. São coisas muito parecidas, mas tem alguns lugares que são separados. Por quê? O NIR, ele faz a conversa interna e externa. O gerenciamento de leito é só interno. Então, tem lugares que divide esses dois setores. Também, dois cargos administrativos, dois cargos que têm aí espaço para a enfermagem trabalhar. Essa imagem aqui eu achei muito bacana, né? O funil de acesso, porque quando fala do NIR, fala do gerenciamento de leito, nós estamos falando mesmo de um fluxo, né? Da logística do hospital, porque tem, né? A demanda, a entrada, né? O paciente entra como? Se é um paciente, um hospital de porta aberta, não, é um hospital referência, então só vende tal lugar. Então, toda essa logística, esse fluxo do NIR com gerenciamento de leito, que é, né, o famoso giro de leito, que faz o hospital funcionar. E aí, quem está muito ali no gerenciamento de leito também está muito ali perto da parte da higiene, porque tem que liberar a limpeza terminal, tem que estar a contato ali com a hotelaria, tem toda essa parte. É uma área que normalmente pede um pouco de conhecimento assistencial, porque dependendo do momento que você está e do cargo, você vai ter até que avaliar o quadro clínico do paciente para ver quem vai, quem não vai, mas é uma área que cada vez mais cresce. Inclusive, eu tenho uma pessoa próxima que acabou de começar trabalhando no NIR de um hospital bem grande. E aí, suporte corporativo, né? Então, gestão de suprimento, né? Compras, saúde ocupacional, administração financeira, marketing e comunicação. Isso daqui é um bom bloco para te mostrar que, além de ter trabalho dentro do hospital nas partes não administrativas, não assistenciais, desculpa, isso daqui também é um bom bloco para você pensar extra-hospitalar. Porque gestão de suprimento, compras, tem em todos os lugares, né? Saúde ocupacional também, né? Eu tenho grandes amigos, pessoas que eu conheço, ex-alunos, que trabalham na saúde ocupacional aí de indústria, de várias empresas. Administração e finanças, nem preciso falar que tem muito, né? E marketing e comunicação a mesma coisa. E cada vez mais tem lugares que têm serviços específicos, né? Então tem algumas pessoas da área da saúde, né, de alguns nichos bem específicos que trabalham dentro dessa parte do marketing e comunicação para entender e falar, né, a linguagem técnica que precisa ser falada. Então, assim, esse suporte aqui é muito importante, né? E são áreas que você pode pensar intra e extra-hospital também. E aí aqui, ó, a inteligência e governança, né, dados e sistema. A base, tecnologia da informação. Então, quando fala da base da tecnologia da informação, eu estou falando de um prontuário, eu estou falando de um sistema, e aí tem vários, né, famosos, inclusive, se você está escutando esse conteúdo e você trabalha já com atendimento autônomo numa clínica e você ainda não tem sistema
de prontuário, me manda a mensagem, porque eu posso te indicar alguns prontuários. Inclusive, agora eu estou ajudando aí a construir todo um prontuário que tem toda a base ali para você escrever, para você fazer telechamada pelo prontuário mesmo, para fazer o agendamento e pensando até em negócio. Todo mundo que tem clientes, ele tem que ter uma base de dados ali que chama de CRM, que manda mensagem, que tem algumas automações e tudo mais, e nós vamos ter tudo isso dentro desse prontuário. Então, assim, quando fala de tecnologia da informação, em saúde, fala muito isso do prontuário. E aí, a operação, né? O paciente, ele entra no hospital, ele é atendido, ele gera um prontuário. Esse prontuário, quando o paciente sai de alta, ele vai para o SAMI, né? Que é o Serviço de Arquivamento Médico Estatístico. E lá ele é faturado, né? Então, assim, toda a parte de ganhos do hospital, independente se ele é privado ou público, sai do faturamento. Tem a operação como um todo, né? Toda a parte ali de gestão e tudo mais, e o estratégico pensando no sentido de informações gerenciais. Tem hospital em São Paulo que eles contratam profissionais de estatística, profissionais de enfermagem, epidemiologistas, para trabalhar com dados. Então, tem como se fosse um verdadeiro painel, assim, um telão, e nesse telão tem toda a entrada, saída, permanência, tudo o que está acontecendo. É uma gestão à vista com dados. Tudo que está acontecendo ali você consegue ver num grande telão. Então, assim, se você é um profissional de saúde, você consegue incluir, ter conhecimento assistencial, conhecimento técnico do dia a dia do hospital, e você tem conhecimento de dados, isso vai fazer com que o mercado vai brilhar os olhos para você, porque você é um profissional diferenciado. E aí, quando fala da estrutura de gestão, né, liderança, que também tem, né, então assim, a grande maioria dos gestores, e pensa, então vamos lá, falar primeiro o chão do hospital, né, o chão de fábrica. Eu começo ali, tem os auxiliares, tem os técnicos, antigamente tinha os atendentes de enfermagem, e se você for parar para ver, os atendentes de enfermagem, apesar que eles tinham mais atribuições, hoje em dia pode-se dizer que são os cuidadores, né, que não tem uma coisa tão invasiva ali com o paciente. E aí, então, tem os cuidadores, temos agora, além dos cuidadores, agora pensando na parte de saúde da mulher, materno infantil, tem as doulas, né? Então, cuidadores, doulas, auxiliar, técnico e enfermeiro. No, até mesmo o técnico, um técnico ele pode ser ali um técnico referência, então ele pode treinar, ele pode ser um pouco de referência até para fazer integração e tudo mais. A enfermagem é dividida entre enfermeiro júnior, pleno e sênior, sendo que tem lugares que não tem essa classificação. Uma vez enfermeiro é enfermeiro. Sem falar que também tem UTIs que não tem técnicos nem auxiliares, é só enfermeiro. Então todo mundo lá é enfermeiro. Mas uma vez que eu sou enfermeiro, eu sou júnior, né, recém-formado, sem experiência. Trabalhei 6 meses, né? Em alguns lugares pede também para ter alguma especialização. Eu já sou pleno. Pleno é aquele enfermeiro que já tem especialização, já tem experiência e ele toca o trabalho, inclusive ensino júnior. O sênior, ele está ali entre a parte assistencial e a parte administrativa. O sênior normalmente é o elo entre a gestão do time, né? Ali a supervisão, coordenação, até mesmo uma gerência e a área assistencial. Quando eu estou falando aqui da estrutura da liderança, eu já estou falando que já saiu de sênior e já subiu, que você pode ser supervisor, coordenador, até mesmo, né, uma gestão sênior. Uma gestão sênior é um gerente, um superintendente, e tudo isso está na estrutura. Então, quando a gente para ver, assim, pensar bem racionalmente de todas essas possibilidades de oportunidades que nós temos dentro do hospital, a gente tem muita coisa. E, de novo, eu estou falando de hospital, mas eu poderia estar falando de clínicas, de laboratório, eu poderia estar falando aí de... Tem algumas empresas que têm atendimento, né, como doutor consulta, que é um verdadeira policlínica, que lá dentro também tem toda a parte ali de assistencial e os administrativos. E aí aqui, ó, isso daqui ficou muito bom, né? De novo, gente, se você hoje está me ouvindo e você não usa IA para nada, começa, gente, usa para estudar, para criar. Eu usei essa que está aqui no rodapé, né? Que antigamente era Notebook LM, agora virou Gemini Notebook. Essa IA, ela cria cartão de pergunta e resposta,
ela cria resumo do conteúdo que você coloca em áudio, ela cria resumo em vídeo, ela cria apresentações igual eu coloquei aqui, ela cria mapas mentais. Então, assim, é muito importante que você utilize a IA ao seu favor. E olha isso daqui que interessante, isso daqui não tem no meu material, a IA que fez. Ela fez uma matriz, né, para você entender se eu estou mais para orientado a processos e sistema, eu tenho minhas áreas definidas. Se eu estou mais para operação de área e tática, eu tenho as minhas áreas. Se eu estou mais para orientação de pessoas e relacionamento, eu tenho as minhas áreas. Se eu estou para estratégia e planejamento, o foco principal, né, eu tenho as minhas áreas. Então, isso daqui eu achei fantástico, né? Ele fez esse diagrama aí que você pode meio que correlacionar. E, de novo, você pode falar assim, nossa, Bed, eu tenho muitas habilidades, gosto de muita coisa e eu tenho muitas dúvidas. Começa fazendo alguma análise, né? Tem lá a análise DISC, que se você quiser, tem um aplicativo chamado Peixe 30. Nele você consegue fazer uma análise DISC de graça. É um aplicativo no celular você consegue fazer. E tem algumas análises comportamentais, perfil, tudo isso na internet, procurando você acha, mas quanto mais você tem um autoconhecimento, mais você consegue entender que você se encaixa em vários lugares ou não se encaixa em alguns lugares. Isso também é importante. E aí, né, o hospital não funciona sem você. Isso daqui é bem interessante porque, de vez em quando, a gente escuta aí algumas falácias, né, que tem alguns lugares que sim, vai funcionar sem enfermagem. Desculpa, gente. Você pode tirar muitas pessoas, até algumas pessoas da equipe multi, mas sem nós, sem a enfermagem, que é até né, o peso maior aí de profissionais, não tem como, sabe? Então a gente precisa entender isso. Quando nós entendemos o nosso valor, quando nós damos devido valor a nós mesmos, eu não vou me deixar sabotar minha carreira no mercado, eu não vou me deixar me maltratar, eu não vou me deixar que qualquer pessoa fale besteira, porque eu entendo quem eu sou. Então, assim, nós precisamos entender isso, sabe? A excelência na ponta do bisturi ou no leito do paciente depende de uma retaguarda impecável. Agora você conhece o mapa, trace sua rota, construindo conexões entre você e seus objetivos. Esse daqui é meu slogan da minha consultoria e mentoria. Mas isso daqui é muito claro, que assim, antes de o paciente chegar ali na mesa cirúrgica, até mesmo para fazer um pequeno procedimento, tem toda uma logística, tem todo um fluxo, tem todo ali um processo, né? Eu gosto de falar dos 3 P's, não sei se você já ouviu falando, que é processos, projetos e pessoas. Essa ordem não impede, não muda nada. Mas se eu entendo de processos, se eu entendo de projetos, que é uma coisa macro, e se eu entendo de pessoas, que é onde sempre vai ter pessoas, eu entendo isso. Que o hospital não funciona sem você, não funciona sem mim. E quanto mais eu tenho esse conhecimento, melhor. Eu tenho já formação em controle de infecção, gestão hospitalar. Depois de um tempo, eu fiz uma formação em gestão de pessoas e negócios. E eu estou fazendo agora uma formação em qualidade, segurança e governança clínica, que é né, um olhar um pouco ali mais. Eu vou estar mais perto ali até da parte de alta confiabilidade. Então a gente precisa entender isso. Tem muitas oportunidades, possibilidades, mas o que não pode ter é essa passividade e essa apatia de eu vou ficar esperando, eu vou ver o que tem, eu vou esperar. Gente, toma cuidado, porque assim, se você não é o autor responsável, né, o protagonista da sua carreira, se você não está trabalhando para construir o seu sonho, talvez as pessoas não vão estar pensando nisso, não. Então, eu preciso começar a me conectar, eu preciso começar a entender que ou eu estou construindo tudo aquilo que eu preciso, que eu quero, ou eu vou ficar esperando. E aí talvez você vai perder o tempo, né, perder o time de algumas decisões. E isso é importante. Então, lembra disso. Não quero assistência, Obed, já sei que eu estou com alguma dificuldade, até não gosto mais, já estou muito tempo. Tudo bem, perfeito. Tem outras áreas. E aí eu preciso começar a entender o que precisa lá, o que precisa ter. E, gente, não tem aqui, né? Mas aqui poderia ter também auditoria, né? Tem dentro do faturamento lá do SAMI tem um pouco de auditoria.
Tem muita gente que tem aquele que eu falo que até é mito, né? Não, para entrar na auditoria tem que ter 2 anos de experiência, tem que ter a pós-concluída. E não, gente. Eu tenho casos, mais de um caso, que entrou na auditoria sem pós, sem experiência. Tem uns caminhos, sabe? Tem todo ali um conhecimento que eu preciso ter para entrar nesses lugares. O que eu recomendo para todo mundo é toda coisa absoluta, verdade absoluta que as pessoas falam, você pergunta, tá bom, mas essa obrigatoriedade, baseado no que você está falando? Porque tem muita gente que dá orientações e informações construtivas, mas que não construiu nada. Tem muita gente que tentou um dia entrar em algumas áreas e não conseguiu, e ela virou disseminador dessa informação de não, nem que tenta, porque é difícil, porque não dá. E aí quando você vai ver, peraí, mas você tentou e não conseguiu, mas não é porque você não conseguiu que eu não vou conseguir. Então a gente precisa tomar esse cuidado, ter esse zelo de não ser convencido porque todo mundo fala. E de novo, a gente precisa ter conselhos, a gente precisa pedir ajuda, precisa, mas a gente também precisa entender e ver a qualidade daquilo que está falando e sempre pegar mais informações. Toma cuidado para uma pessoa que está com problema pontual na enfermagem, uma pessoa que está com problema pontual com o gestor, uma pessoa que talvez está generalizando tudo, que nem hoje eu vi uma pessoa que eu até admiro na enfermagem, e ele meio que falou que todo mundo que trabalha num determinado local ou é acomodado ou tem algum problema. Ah, gente, toma cuidado, a generalização é um problema muito sério, porque não quer dizer que todo mundo é igual, não quer dizer que todas as áreas são iguais, não quer dizer que todo lugar é ruim para trabalhar. Não, talvez aquele local, aquela realidade são aquelas pessoas. Mas isso não quer dizer que é a realidade de um todo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então é isso. Esse material, se você está vendo a gravação, está escutando aqui agora, os, todos os slides eu estou sempre salvando lá no meu LinkedIn. E se você precisar dele fora do LinkedIn, me manda uma mensagem que eu vou te mandar. E a gravação amanhã estará disponível no meu canal do YouTube. Gente, muito obrigado para quem acompanhou aí a semana inteira desses conteúdos. Semana que vem nós vamos continuar. Cada vez mais a ideia é trazer temas relevantes, temas que te ajude e temas que mostrem que sim, gente, existe aí uma assistência em um local de trabalho bom, agradável, existe muitas possibilidades e oportunidades. Esse sempre é um bordão do meu atendimento. O que a gente precisa entender é parar, perceber, entender aonde eu estou, entender o que eu preciso fazer e construir um plano. Nós precisamos mapear, construir um plano e, o mais importante, executar esse plano, colocar em prática. E se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, conta comigo para colocar em prática. Compartilha esse conteúdo, manda para alguém, comenta, que comentário é importante, porque o algoritmo tem que indicar um conteúdo relevante e vai mandar para mais pessoas. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado.